Olá, bom dia você que me assiste, um lindo dia hoje e eu louvo a Deus por esse dia e louvo a Deus pela sua vida. Vamos orar juntos, mas primeiro eu quero deixar um título da mensagem de hoje, que é a sequência das outras mensagens, e o título é este: Em profeta assim, eu acredito. Em profeta assim, eu acredito. Nós vamos falar hoje sobre um verdadeiro profeta e você vai fazer uma comparação entre um verdadeiro profeta e esses profetinhas que existem por aí, que pega essas figurinhas e manda para você dizendo que Deus mandou te dizer, ou pega um pedacinho de papel escrito e manda, olha, Deus mandou te dizer. Mensagens como essas aí que as pessoas vão repassando porque parecem mensagens abençoadoras, mas Deus não mandou dizer nada disso. O que falta nessas pessoas, e principalmente em quem elabora essas figurinhas, é o temor do Senhor. Todo profeta que fala no nome de Deus, como se Deus estivesse falando, ou usando qualquer nota dizendo Deus mandou te dizer, sendo que Deus não disse, este é um falso profeta. E ele não tem o temor do Senhor nele e nem tem a glória do Senhor na vida dele. Desse assunto vamos falar hoje no nome de Jesus, mas eu quero orar com você. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa. Oro, Deus, pedindo ao Senhor que traga-nos sempre a seriedade da Tua palavra. Meu Deus, há muitos falsos profetas por aí, youtubers, tiktoks e etc. Esses Instagrams, esses vendedores de conversa fiada aí, dizendo que são enviados do Senhor. Pessoas assumindo púlpitos de igreja com mensagens elaboradas, com, ó Deus, sermões, ó Deus, abençoadores, entre aspas, porque se o Senhor não falou, o sermão não será abençoador, não terá dos céus a aprovação, e se assim for, este profeta deve ser recebido e desonrado como um falso profeta, falando pelo Senhor aquilo que o Senhor não falou. Por isso eu oro com esta pessoa agora pedindo a Deus sabedoria, graça, paz e entendimento para a vida dela e para os familiares dela, para que esta pessoa e nem os seus familiares venham a cair nas mãos e nos enganos dos dias atuais e dos falsos enviados de Satanás, até mesmo no meio das igrejas que se dizem evangélicas. Pai Santo, no nome de Jesus, cubra-nos com teu sangue e traga-nos o teu entendimento. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Em profeta, sim, eu acredito. Vamos ler a palavra de Deus que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Nós tivemos a mensagem passada com o título Os Mistérios e Segredos Escondidos de Deus. Vamos dar sequência a esse assunto e hoje vamos falar exatamente quais foram esses mistérios. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, o versículo 1, a partir do versículo 5, o versículo 6 e o 7, que diz assim no versículo 1 de primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. E Samuel tomou um vaso de azeite e derramou um pouco na cabeça de Saul e o beijou e disse: O Senhor te unge aqui por domínio ou por governo sobre o seu povo. Que palavra forte, né? E que ação forte de Samuel. Pega um vaso, não derrama todo o vaso. Pega um vaso de azeite, derrama um pouco de azeite na cabeça de Saul, ali na estrada já de saída, de volta para Saul. E então ele o beija e ele diz: agora aqui o Senhor te unge para dominar, para reinar, para governar o seu povo. O versículo 5, a parte A, diz, entre o versículo 1 e o versículo 5, nós vamos falar o que acontece no nosso relato. Mas o versículo 5, a parte A, diz: então chegarás ao outeiro, então chegarás ao monte de Deus. O versículo 6 diz:
o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Vamos falar também desse detalhe aí. E serás transformado em outro homem. E o versículo 7 diz: E quando assim que estes sinais acontecerem, haja diante de todas as ocasiões que te vier às mãos, pois o Senhor Deus é contigo. Que maravilha podemos, meditar neste assunto aí. Em profeta assim eu acredito. Esse testemunho é meu. Eu não acredito em qualquer profetinha aí. Quando o sujeito chega falando que Deus falou, eu examino o que ele está falando. E se não está de acordo com a palavra de Deus, então eu rejeito aquele ali, porque ele é um falso profeta. Um maldito que não tem respeito e nem temor pela palavra do Senhor. Mas hoje em dia é chique ser falso profeta, enganando o povo, dizendo-se profeta. Agora mesmo eu tive o repúdio de uma pessoa que aparece num TikTok da vida, num vídeo rápido. Pastor, lança uma palavra para o povo. E o pastor vai e conta a história. Um pastorzinho qualquer aí conta uma história. E a história dele, do menino que foi na farmácia comprar um remédio, não sei o que tem e tal. Em momento algum ele cita a palavra de Deus. É o evangelho sem Bíblia. É o evangelho sem ensinamento. Mas é este evangelho que tem tomado muitos salões aí, chamados de igreja. E o povo tem aplaudido, o povo tem gostado, o povo tem dançado. Engraçado que tem um hino que diz assim: se o Espírito de Deus se move em mim, então eu danço como o rei Davi. Eu busco a ele como o rei Davi. Mas se o Espírito de Deus se mover em mim. Agora não é esse espírito de porco, de mundanismo, de demônios que tem movido aí, da nudez, do sexo ilícito, da sensualidade. Está movendo nas pessoas, e as pessoas achando que estão cheias do Espírito de Deus. Deus não divide a sua glória, a sua santidade com imundícia, com porcaria. Deus é santo. E aqui então está Samuel. Como eu disse antes, Samuel chama Saul e fala: amanhã eu vou te despertar para te despedir e te farei conhecer. Conhecer o quê? A palavra de Deus. Samuel havia dado uma profecia para Saul. Primeira, que as jumentas tinham sido encontradas. Segundo, você está no momento certo, na hora certa, é o momento de Deus para a tua vida. Porque o mais desejado de Israel você terá. Isso assustou a Saul. Nos estudos mais tarde você vai ver que mais pessoas esperavam este momento, talvez amanhã. Este momento, mais pessoas esperavam. E fazem até perguntas a Saul. Mas Saul mantém segredo, ele não conta tudo. Bom, então vamos no nosso assunto aqui. Samuel, então, glória a Deus pela vida dele, pega Saul, então desperta Saul pela madrugada e fala: desperta, você vai voltar agora, mas eu vou te revelar a palavra e a vontade de Deus agora. Samuel chama Saul lá no eirado, fala isso com ele, e quando sai para a saída da cidade ali, extremidade da cidade, como diz a Bíblia, então Samuel chama Saul e fala: manda o moço ir à frente, porque eu quero te declarar a palavra de Deus agora. E então Saul manda o moço ir. Segredos de Deus com Saul, como eu disse ontem. O servo não ouvia tudo que Samuel estava falando com Saul. Era um segredo de Deus com Saul. E você precisa aprender, e eu também, que tem segredos de Deus que nós precisamos guardar para nós mesmos, até o tempo que Deus permitir que seja revelado. Então, ao rapaz se retirar, Samuel pega então, como nós lemos, um vaso com azeite, derrama um pouco na cabeça de Saul, beija-o, e logo ao beijá-lo diz: agora, aqui, na nossa Bíblia tem uma pergunta: não te ungiu o Senhor rei sobre a sua herança? Não é isso que está na tradução do hebraico, não é isso que está na tradução do hebraico para o inglês. Lá é uma afirmação dizendo: agora e aqui
o Senhor te unge dominador, governador, rei sobre o seu povo. Isso é lindo, é uma confirmação. Então, neste momento, no meu entendimento, Saul passa a entender que aquele profeta é Samuel. Porque o primeiro sinal foi lá quando ele fala que Deus o separaria, né? Sobre a herança dele, sobre a casa paterna dele, sobre a herança dos pais dele. E eu disse isso ontem. Saul então teve uma impressão, este profeta é grande, mas agora ali, no ato da unção, Saul sabia que só Samuel, o que ele não conhecia, que estava conhecendo agora, poderia ungir alguém rei. E todo Israel estava esperando por isso. E então Samuel, após ungí-lo, Samuel faz o que um verdadeiro profeta faz. E olha, que eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser um profeta na mão de Deus. Eu sei o que é ser um profeta de testemunhar a vida para aquele que estava já morto e chamá-lo à vida. Eu sei o que é um profeta testemunhar morte para aqueles que estavam fazendo trabalhos do diabo, dizendo ser trabalho de Deus, e eles morreram. Mas não fui eu o grande, o que tinha o poder na palavra. Era a palavra de Deus e em mim estava o temor de Deus. Porque quando vamos profetizar tanto vida quanto morte, mudança de vida, cura, precisamos saber que nós somos a boca de Deus. Não é a nossa boca que está falando, é a de Deus que está falando através da nossa boca. E Deus se garante. E ali estava Samuel para mostrar para Saul tudo o que está acontecendo na tua vida. Deus, ele separou este momento. Tem curiosidades mais tarde nos meus estudos, que você vai ver coisas que não se ensinam por aí. Segredos e mistérios da Bíblia, que está confirmado na palavra de Deus. Mas não se prega isso por aí, porque vai causar contenda. Não vai causar contenda. Onde há a palavra genuína de Deus, há abundância de entendimento, de conhecimento e de alegria. Deus não traz confusão. Deus traz informação do céu, do trono da graça, para aqueles que buscam. E então, Samuel ungí-lo, Samuel então começa a falar com ele. Olha, você vai agora. E Samuel fala de uma coisa notória lá em Belém, Efrata, ao túmulo de Raquel. E fala, e você vai passar no túmulo de Raquel. Eu não tenho grandes admirações por Raquel. Eu tinha admiração por Rebeca, por Sara, né? E até um bom admiração por Lia. Mas não por Raquel tanto assim. E, na verdade, se você estudar bem a história, você vai saber que Raquel era bem complicada. Bom, você vai passar lá no túmulo de Raquel. Tá marcado o túmulo lá, porque Jacó marcou. E porque tem um mistério nisso aí. Ao passar lá, você vai ver 2 homens. E esses homens vão te dizer, olha, a jumenta que você procurava. Saul não ia falar nada com eles, mas eles iam dizer, a jumenta que você procurava já foram encontradas. Teu pai já não preocupa mais com a jumenta. Ele está preocupado com você e dizendo, o que será do meu filho? Palavra de Samuel. Palavra que Saul falou só em segredo com seu servo. E agora então, Samuel fala para ele, e depois esses 2 homens que Samuel profetizara, diz a mesma coisa para ele. Confirmação, em profeta sim eu acredito. E Saul vê a confirmação de que Deus estava naquilo. Então, Samuel diz para ele, e você vai chegar ao monte de Deus. Você vai ver no monte de Deus os filisteus, tá? A guarnição dos filisteus. E ao entrar na cidade, você vai ver um grupo de profetas. Mas Samuel fala antes dos profetas, Samuel fala, também você encontrará 3 adoradores subindo para Betel, para sacrificar. Eles terão 3 cabritos, 3 bolos e um odre de vinho. Eles vão dar a você 2 pães.
Samuel falava detalhes do passado de Saul e do que estava por vir para Saul, para provar a Saul: é Deus, é quem está me usando como um profeta. E o título da nossa mensagem é: em profeta sim, eu acredito. Mas eu repudio todos aqueles falsos profetas que inventam história, que diz: Deus está mostrando que tem uma enfermidade dentro de você, eu não sei qual é. Se Deus está mostrando, Deus aponta qual é. E Deus determina a cura, não tem conversa fiada. Deus está mostrando que você tem um problema, eu não sei qual é. Se Deus está mostrando, Ele mostra o segredo do teu coração. É o que Deus estava usando Samuel para fazer para Saul. Todo que falar isso, que não sabe, que não sei, é falso profeta. Deus não está mostrando nada. É conversa fiada para roubar o teu tempo, o teu dinheiro e o teu crédito. Muito cuidado com isso. Ladrões e ladrões estão assumindo púlpitos hoje. São os políticos do reino. E eles vão tendo você como escravo e como escrava. Fuja disso no nome de Jesus. Porque os falsos profetas, eles andam de primeira classe. Eles pregam a prosperidade que eles estão tirando das igrejas. Mas não é Deus que está dando. E eles viajam de púlpito a púlpito. Se tornam pregadores internacionais, levando uma palavra que Deus não falou, uma profecia que Deus não falou. Discursos os mais lindos, mas são discursos vagos. Esses falsos profetas são sepulcros bem enfeitados por fora, com uma voz linda, mas são mensageiros do diabo para atrasar o bom andamento da obra de Deus. E então Samuel fala: eles estão subindo para adorar e vão te dar 2 pães. E então Samuel fala: e ao entrar na cidade, você vai ver um grupo de profetas. E Samuel determina até uns instrumentos que eles têm nas mãos. Fala instrumento por instrumento. E eles vão estar profetizando. Saul, mas o Espírito de Deus neste momento te dominará. O Espírito de Deus se apropriará de você, e você vai se envolver com eles, e você vai profetizar, e você se tornará num outro homem. Essas pessoas que andam aí falando línguas, profecias, etc., que a vida deles é a mesma, que eles fazem o que o mundo faz, mentem como o mundo mente. Não foram transformados, olha o meu dedo aqui, não foram transformados. São mensageiros de Satanás, emissários de Satanás, para atrasar a tua vida espiritual. Samuel diz: quando você começar a se envolver ali, com esses profetas verdadeiros ali, você então será tomado, apropriado pelo Espírito de Deus, e você se tornará como um deles, você irá profetizar, Saul. E então você se tornará em outro homem. Meu Deus, que palavra poderosa Samuel deu a Saul. E a Bíblia diz que quando Saul sai da presença de Samuel, depois de ouvir tudo isso, na sequência nós diremos o que Samuel fala com ele é mais para ele fazer, mas já não é mais esse movimento espiritual, é mais para a obediência. Então, a Bíblia diz que quando Saul sai da presença de Samuel, Deus já havia trocado o seu coração. Há uma diferença num coração trocado para um novo homem. Há um caminho a andar entre coração trocado para o novo homem. Tem um hino que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Mas não adianta só receber um novo coração. A sua atitude tem que mudar. Você precisa ser nova criatura. Você precisa aprender mais de Deus e agir. E Samuel disse a Saul: quando todos esses sinais
Está escrito no versículo 7 do capítulo 9 de primeiro livro de Samuel. Capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, versículo 7 diz: e quando todos esses sinais que eu acabo de te dizer acontecerem, a Bíblia diz que aqueles sinais aconteceram em um só dia para Saul. Quando todos estes sinais começarem ou terminarem de acontecer na tua vida, Saul, faça aquilo que te vier às mãos dentro de todas as ocasiões, porque o Senhor Deus é contigo. Samuel disse a Saul: Saul, você vai precisar acreditar na profecia. Saul, você vai precisar viver a profecia. O momento é teu, mas está nas tuas mãos. O efetuar bem, o obedecer bem, o agir bem dentro do que eu te digo. E então, Saul, quando você ver o último sinal, quando você se envolver com os profetas, quando você sentir que você está tomado pelo Espírito Santo de Deus, o que te vier às mãos, faça, segundo cada ocasião. Aí Samuel selou: porque o Senhor Deus é contigo. Na minha caminhada, claro que eu tive tropeços, claro que às vezes eu dei ouvido a vozes que não deveria, e até hoje, até pouco tempo atrás, existia vozes dizendo que Deus tinha algo tão grande para mim, que eu era pastor de igreja de 1.000, 5.000 pessoas, que Deus me chamou para isso, para grande obra. Vozes no meu ouvido, e quase as ouvi. Mas quando Deus não fala, não haja, fique quieto. Lembro que quando a Globo mandou uns empresários do diabo aqui para me procurar, para me fornecerem todas as estratégias para ser um pregador de Maracanã, de isso e daquilo. Parecia grande. Pastor, nós vamos te pegar, a sua mensagem é boa, vamos te pegar e te produzir. Mãos de homens enviados por Satanás para enganar. Louvo a Deus porque eu não aceitei a proposta. Púlpitos oferecidos não quer dizer que é Deus que está te movendo. Às vezes Deus te move para uma favela, para uma casa pobre, para um local simples. Mas nem sempre esses púlpitos que aparecem aí convidados, esses vendilhões da palavra de Deus, é Deus movendo. Então você que quer crescer no Senhor, aprenda a ouvir primeiro a palavra de Deus, ouvir e agir segundo a palavra de Deus. Só ouça o profeta quando o profeta falar e acontecer segundo a palavra de Deus. Do contrário, ignore-o. Ele não é de Deus. E tem muitos aí, como eu disse, Facebook, TikTok, YouTubers, Instagram e outras páginas aí que eu nem conheço nomes. Mensageiros do diabo, tentando tomar a posição do profeta de Deus. Mas falando de Samuel e dos grandes profetas que existiram, eu afirmo, em profeta assim, eu acredito. Eu só abro a minha boca quando Deus manda falar. Do contrário, a minha boca estará fechada. Eu não quero ser um mensageiro da carne ou do diabo, para você e para ninguém. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Eu deixo um abraço e despeço de você dizendo: Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Abraço meu, no nome de Jesus.